Olá a todos, nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões científicas, né? Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Dr. Tiago Henrique dos Santos Silva. Ele é médico intensivista e neurointensivista, médico diarista das unidades críticas do Hospital Sírio-Libanês e fez fellowship em neurossonologia pelo HC, né? Apesar do coração dele estar muito focado no neurointensivismo, o coração dele também bate pelas gestantes. Vai. E hoje ele vai falar, desculpa, com a gente um pouquinho sobre gestante na UTI, que é uma coisa que gera bastante angústia no intensivista, né? Que acaba tendo dois pacientes, tá bom? É Então, isso aí. obrigada. E aí, qualquer dúvida é só botar no chat, tá, gente? Obrigada. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite, gostaria de agradecer primeiramente a doutora Flávia, a Daniele, a Fernando, que também fez a indicação aí para essa aula. É uma aula que eu já costumo dar na reunião científica, na reunião clínica do Sírio-Libanês, anualmente, desde a pandemia, que a gente chegou a ter um caso lá no Sírio, mas minha história, como eu estava comentando um pouquinho antes de começar a gravação, essa minha história com a terapia intensiva, né, e pacientes obstétricas, ela começa na pandemia, quando a gente, no Hospital das Clínicas, decide a equipe da anestesia, Dr. Luiz Marcelo, junto com a doutora Rossana, do pré-natal das grávidas de alto risco, lá do HC, definem por montar uma UTI especializada em gestante. Então, na pandemia, a gente chegou a ter uma UTI especializada em gestante, uma UTI que a gente acabou concentrando e alinhando bem protocolos, procedimentos, para essa população. Então, foi uma experiência muito rica, inclusive, que a gente teve. A gente até lançou algumas publicações na literatura aí dessa experiência que nós tivemos. E depois, nossa UTI, depois que a pandemia foi arrefecendo, a gente começa com o processo de voltar a um novo normal, mas a gente acaba ficando também como especializado nessa população gestante que acaba vindo para a gente, e é aí que eu passei lá mais de 3 anos como diarista da UTI, que era especializada nessa população. Então, por isso que estou aqui falando com vocês hoje sobre isso. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre a terapia intensiva na gestação. Bom, a gestante, para o médico intensivista, né? Vou colocar a câmera um pouquinho para cá para ficar melhor para vocês. A gestante para o médico intensivista, ela é uma população que, de uma forma geral, ela depende muito pouco dos nossos cuidados. E que bom que é assim, né? Que ela depende muito pouco dos cuidados da gente, porque a gente está falando aí de uma mulher jovem, né? Numa faixa etária relativamente jovem, mulheres em idade fértil, e boa parte delas sem comorbidades importantes, então que inclusive podem levar a sua gestação ao termo, a grande maioria delas. Obviamente que a gente tem mulheres que têm alguns comorbidades, que boa parte das vezes são as que, em condições normais de temperatura e pressão, habitam a nossa UTI, que é uma gestante cardiopata, uma gestante lúpica, mas, de uma forma geral, o intensivista tem muito receio do cuidado, um pouquinho do que a Daniela comentou no começo, que é um receio do cuidado do binômio, né, do binômio mãe-bebê, em especial em relação às medicações seguras para o feto. Essa é uma dúvida do dia a dia. O que é medicação que a gente pode fazer, que a gente não pode fazer, e eu trago um pouquinho disso daí lá na frente, tá? Mas, de uma forma geral, a gestante, ela tem uma gama ampla de questões que podem fazer com que essa população ela entre dentro do ambiente do TI. Então, hemorragias gestacionais, como ectópica rota, abortamento, placenta prévia, HELP síndrome, DPP, distúrbios cardiovasculares como miocardiopatia periparto, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, e distúrbios hematológicos, como coagulopatias e tromboembolismo, né? Mas a gestante também pode fazer sangramentos neurológicos. A gente tem gestantes com HSA, a gente teve um caso recente de uma gestante com síndrome cerebral vasoconstrictora reversível. A gente teve gestantes, isso daqui é uma plasmaférese, de uma gestante que fez uma síndrome de difusão de propofol, essa foi da época do Covid, né? Chegou a ter mais de 5.000 triglicérides. Gestante também faz embolia pulmonar, gestante também faz ADS, principalmente no contexto hoje em dia do COVID. Então, gestante é um paciente adulto que pode ter seus problemas, tanto do ponto de vista de suas comorbidades, quanto de doenças adquiridas e também do que a gente chama de hospitalites, né? Das complicações que o hospital pode colocar para essa população. Bom,
Então, esse aqui é um roteiro do que a gente vai comentar um pouquinho hoje, né? Falar um pouquinho das alterações fisiológicas na gestação, que são fundamentais para a gente entender o que acontece no ambiente de UTI, do nosso raciocínio, né? O intensivista ele adora pensar em termos de DO2, VO2, né? Em termos de delivery de oxigênio, do consumo de oxigênio. Então, é importante que a gente pense nesses termos também para essa população gestante com suas particularidades. Vamos falar um pouquinho de hemorragias e coagulopatias, hipertensão e pré-eclâmpsia, cardiopatia na gestação, um pouco de COVID e, no final, vamos falar de tratamento farmacológico da gestante na UTI, que é a cereja do bolo, a pérola lá que muitos de nós almejamos, né? Esperamos, na verdade. Então, falar um pouquinho das alterações fisiológicas na gestação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma ativação muito importante do sistema renina-angiotensina-aldosterona por conta dos estrógenos. Isso daí, nessa população gestante, faz com que haja um aumento da volemia em torno de 40% comparado com níveis pré-gravídicos. Então, a gestante ela é um adulto, uma adulta, que tem uma volemia muito maior do que uma mulher normal da sua própria faixa etária. Tá? Vai decorrer de intensa retenção de sódio e água livre, que vai ser por conta do aumento da atividade da renina plasmática. Então, para que o organismo faz isso? Isso aí é nada mais do que um mecanismo protetor. O corpo da gestante ele se adapta a uma demanda que virá de um útero que é aumentado com seu sistema vascular altamente hipertrofiado e também para proteger o feto contra efeitos deletérios, tanto do retorno venoso prejudicar o feto de eventos deletérios, como, por exemplo, a perfusão melhor daquela placenta, quanto também do retorno venoso prejudicado por conta de quanto o útero vai aumentando ao longo da gestação. Então, a gente tem aquele útero que vai aumentando somente a partir da 20ª semana e que a gente pode estar tendo, pode acontecer impacto muito grande do ponto de vista de retorno venoso. Muitas vezes a gente sabe aquela história de que tem que colocar a grávida no decúbito lateral esquerdo para a gente deslocar o útero de cima da aorta e da cava. Então, isso daí é uma alteração fisiológica. A grávida aumenta o volume circulante, aumenta a volemia para compensar o que virá pela frente, tá? Há uma queda da resistência vascular sistêmica em torno de 20% comparada a níveis pré-gestacionais. Então, já vão percebendo, a gente está, por um lado, aumentando o volume sistólico, por outro lado, a gente está caindo resistência vascular sistêmica. Olha o que vai estar alterando aí no nosso débito cardíaco, por exemplo, né? Então, há uma consequente queda da pressão arterial média, principalmente no segundo semestre, por conta da queda da resistência vascular sistêmica. Obviamente, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, por conta dessa situação. Então, a grávida é uma mulher que tem uma PA um pouco mais baixa, uma frequência cardíaca um pouco mais alta. Há um aumento da capacitância venosa também, o que vai permitir um aumento da volemia sem que a gente tenha pressões de enchimento alteradas. Então, a gente vai ter um aumento de 40% na volemia. Apesar disso, a gente vai ter uma frouxidão um pouco maior dos vasos, a gente vai ter uma capacitância venosa um pouco maior, para que a gente não tenha uma pressão capilar aumentada, uma pressão de enchimento ventricular aumentada e a gestante não seja uma paciente que fica o tempo todo fazendo congestão pulmonar. E há uma redução da resistência vascular pulmonar também, que dentro desse contexto vai gerar para a gente alterações fisiológicas muito importantes do que acontece com essa população, que faz a gente entender como tratar, inclusive, essa gestante na UTI. Então, só lembrando aqui, todos vocês já sabem, né, que a nossa pressão arterial é a forma da pressão, débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Então, a gente tem um pouquinho de aumento da frequência cardíaca por um lado, que eu vou comentar no próximo slide, uma quedinha da resistência vascular sistêmica, uma pressão que vai cair um pouco também. Isso tudo é importante a gente estar lembrando. Aumento discreto da frequência entre 10 e 15 batimentos por minuto. Então, juntando tudo isso, aumenta a volemia, que vai aumentar a nossa pré-carga, com vasodilatação periférica, com a presença do circuito placentário de baixa resistência, caindo a resistência vascular sistêmica, a gente vai ter aí um aumento, isso tudo junto vai colocar para a gente um aumento do volume sistólico com a consequente queda do débito cardíaco. Então, de uma forma geral, a gente vai ter uma queda do débito, um aumento do débito cardíaco, perdão. Um aumento do débito cardíaco, a gente vai ter uma frequência maior, vai fazer aumentar o débito cardíaco, a gente vai ter mais volume sistólico, vai fazer aumentar o débito cardíaco. Então, a gestante, ela tem um débito cardíaco, ela trabalha com débito cardíaco um pouco mais alto, principalmente a partir do segundo trimestre, tá?
E aí tem duas condições que são importantes da gente lembrar. A primeira delas é a síndrome da hipotensão supina. Comentei um pouquinho rapidamente com vocês antes, mas quando a gente tem uma gestante em posição supina, ela pode ocorrer uma queda abrupta do débito, obviamente, por compressão da cava por conta do útero gravídico, né? Se a gente estiver perto do termo, inclusive, a gente pode ter até a compressão da própria aorta também, que, assim, obviamente, teria que ser um útero gravídico muito volumoso. Mas, principalmente a cava, que colaba mais fácil, que não tem a pressão que a aorta tem, a gente pode ter hipotensão síncope e bradicardia no contexto da síndrome de hipotensão supina. E para a anestesia, é importante também, é interessante lembrar que a anestesia, com anestesia local, a gente tem um pouquinho de aumento do débito cardíaco com o avançado trabalho de parto, e na anestesia regional, há uma redução do débito cardíaco por conta da vasodilatação periférica, que é causada pelo bloqueio simpático, do bloqueio do sistema nervoso simpático. Então, é importante o anestesista também entender, mas isso aí é um outro contexto, um outro cenário, mas o anestesista também entender as implicações do que o procedimento anestésico pode estar causando nessa população, tá? Então, vejam, só para a gente retomar aqui, a gente tem, de uma forma geral, um aumento do débito cardíaco. Aumentou a frequência, aumentou o volume sistólico, aumentou o débito cardíaco. E é isso, o que acontece no pós-parto imediato? A gente já tem um débito cardíaco que já é um pouco mais aumentado. No pós-parto imediato, a gente vai tirar a circulação de baixa resistência, tá? Isso é importante para a gente entender, inclusive, o risco das gestantes cardiopatas. Porque gestantes cardiopatas que já vêm trabalhando com débito cardíaco um pouco aumentado, com aumento maior no pós-parto imediato e com aumento daquele volume sistólico dentro do intravascular, que não está mais passando pela circulação de alta resistência, a gente pode ter, inclusive, gestantes cardiopáticos com estenose mitral, por exemplo, a gente pode ter, inclusive, muita congestão por conta, dentro do contexto do pós-parto imediato. É óbvio que no pós-parto a gente também teve perda sanguínea, teve perda plasmática, que não necessariamente a gente vai ter uma cirurgia absolutamente lisa, sem perder nada, e a gente vai ter esse aumento total de 60%, 80% de débito cardíaco, mas isso pode acontecer e a gente tem que ficar muito ligado quando recebe essa paciente no ambiente de UTI no pós-parto, tá? Então, a gente vai ter esse aumento de 60%, 80% pelo esvaziamento sanguíneo do útero e do sistema placentário e pela redução da compressão da cava. Então, aumenta mais ainda o débito. É um débito que vai ficar muito elevado, o débito cardíaco, nos próximos dias, podendo até ficar elevado por semanas. O que isso significa na prática? O aumento dessa volemia pode levar a descompensações e casos relacionados à hipertensão pulmonar ou estenose mitral, como eu comentei com vocês, tá? Há também uma maior demanda do oxigênio pelo feto, então, há aumento do consumo de oxigênio pelo feto, né? Isso, obviamente, então, dentro do que a gente entende do nosso VO2, a gente vai ter um aumento do VO2 total, e isso daí vai fazer com que a gestante ela compense isso da parte respiratória também. Então, a gente vai ter um aumento da frequência respiratória, que vai, consequentemente, aumentar o volume corrente e volume minuto, o que pode levar a um aumento do esforço respiratório e o que a gente chama de alcalose respiratória fisiológica na gestante. Então, a gestante, fisiologicamente, ela já tem uma frequência respiratória um pouco mais elevada, ela já tem uma PCO2 um pouquinho mais baixa e o bicarbonato dela acaba ficando compensado entre 18 e 21. Então, encontrar um bicarbonato entre 18 e 21 para uma gestante não necessariamente vai estar, é uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto desde que ela esteja compensada. Só que entendam que, se a gente está aqui entre 18 e 21 e a gente pega uma gestante vai atender uma gestante que está séptica, por exemplo, fazendo também o componente de acidose metabólica por conta da sepse, a gente tem um pouquinho menos espaço para ter essa resposta, do ponto de vista de excesso de base. Então, isso daí é importante para a gente compreender o manejo, quanto também a gente não pode perder os times nessa população. A capacidade residual funcional ela vai reduzir, porque a gente vai ter um aumento do útero gravídico, com aumento da pressão intraabdominal, entre 10% a 25% mais ou menos de redução da CRF, há uma elevação diafragmática, então tem uma menor tolerância à apneia e hipoventilação. Isso é uma das questões que eu vou comentar um pouquinho com vocês mais na frente, quando a gente for falar do COVID, para não adiantar as coisas por conta do nosso tempo. Há uma eritropoese também aumentada, falando de sistema hematopoético agora, a eritropoese aumentada, mas ela não vai acompanhar o aumento do volume plasmático. A gente tem até mais hemácias circulantes, em teoria, em números absolutos, mas em números relativos, a gente vai ter uma anemia fisiológica dilucional, porque a gente tem 40% a mais de plasma circulando dentro dos vasos.
Então, isso daí vai fazer com que essa gestante esteja naquela anemia da gestação que a gente já conhece. Há uma elevação natural de todos os fatores de coagulação, como se a gente tivesse uma trombofilia adquirida. Então, grávida é uma população, a gestante é uma população que a gente tem que ter muito cuidado com a profilaxia de tromboembolismo venoso, né? E, assim, insuficiência respiratória em gestante, a gente tem que pensar em TEP primeiro, TEP segundo, TEP em terceiro, para depois pensar em outras possíveis causas. E imunidade celular alterada, a gestante, de uma forma geral, é mais suscetível a infecções. Na época da pandemia, apareceram vários trabalhos que falavam que a população gestante estava um pouco mais suscetível do que a população geral, inclusive de contrair o Covid, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando de hemorragias e coagulopatias, né? As condições hemorrágicas que são relacionadas à gravidez, a gente tem as condições que são habituais. Então, assim, há uma perda sanguínea durante o parto normal, em torno de 200 ml de sangue em média, vai variar bastante, né? Mas a gente vai considerar hemorragia mesmo quando houver uma perda superior a 500 ml ou um aparecimento de manifestações hemorrágicas em outros locais que não havia vaginal. E aí a gente está diante de uma coagulopatia instalada. Se a gente tem manifestação hemorrágica que está aparecendo na gengiva, e a gente tem petequia, equimose aparecendo, local completamente fora da via vaginal, a gente sabe que a gente está diante aí de uma hemorragia, porque a gente já teve um consumo de fator de coagulação muito importante. Então, é importante a gente diferenciar essas perdas sanguíneas que são normais, que vão acontecer na grande maioria dos casos, em torno de 95%, das hemorragias e de doenças hemorrágicas que são relacionadas à gestação, que vão responder por 0,1% dos casos, mas elas podem ser fatais, tá? Então, o principal equilíbrio que a gente tem que entender no pós-parto, que é onde a gente muitas vezes vai conhecer essa paciente gestante, um parto que complicou, lá no centro obstétrico e vai para a UTI para a gente acompanhar, é o equilíbrio entre fatores da hemostasia e contratura uterina. A gente precisa que a contratura uterina, a gente tem que entender como é que foi essa contratura uterina, a gente tem que saber se esse útero está respondendo do ponto de vista das manobras para aumentar a contratura, se a gente não teve uma flacidez uterina importante, ou hipotonia uterina importante, e que a gente tenha fatores de hemostasia que foram compensados ou pelo menos já foram solicitados na saída do centro obstétrico, por exemplo, e a gente na UTI possa atuar o mais rápido possível, porque um dos grandes gargalos que eu particularmente passei em toda a minha trajetória foi receber paciente gestante em franca coagulopatia, porque não foi manejada a contento no centro obstétrico, por exemplo, do ponto de vista da coagulopatia. E aí chegava gestante com coagulopatia instalada, isso é importante que a gente tenha muita clareza, tá? Então, desta relação entre a contratura e os fatores de hemostasia vão depender das perdas sanguíneas durante o parto, tá? Então, já falei do estado de hipercoagulabilidade, não vou me deter muito mais nisso. A hemostasia do útero, ela faz principalmente, a hemostasia durante o parto, ela se faz principalmente por conta da contração uterina. O útero que contrai, ele consegue contrair aqueles pequenos vasos e aí estancar o sangramento. E no puerpério precoce, todos esses fatores de coagulação eles vão tender a se normalizar. Mas a atividade fibrinolítica, ela vai se normalizar mais lentamente. Então, a gente tem uma hiperfibrinólise um pouco aumentada no puerpério precoce, tá? Então, isso daí a gente tem que ter muita cautela e muito olho para entender como é que está se comportando o fibrinogênio dessas grávidas no pós-parto, tá? Então, rapidamente, uma classificação não é objeto da nossa aula, eu vou até passar um pouquinho mais rápido sobre isso, mas hemorragia de primeiro trimestre, ectópica rota, abortamento principal, não é, principalmente, isso não é muito para a gente aqui no ambiente de UTI, é mais para quem está no pronto-socorro e centro obstétrico. Placenta prévia no segundo, terceiro trimestre, descolamento prematuro, HELP síndrome, acretino placentário é uma causa bem importante porque leva muita gestante para uma cirurgia que é muitas vezes complicada no centro obstétrico que vai para a UTI depois. E as hemorragias do pós-parto, principalmente atonia uterina, retenção de produtos de concepção, ruptura uterina, inversão de útero, coagulopatias, lacerações, etc. Tá? Então, passando rapidamente por algumas causas, que também não é tanto o nosso objetivo hoje, mas a DPP, por exemplo, do descolamento prematuro, corresponde a 1/3 dos sangramentos pré-parto nos Estados Unidos. É a mais frequente das hemorragias de segundo e terceiro trimestre, tá? A DPP. A etiologia não é muito esclarecida, mas está associada com fatores de risco como idade, tabagismo, droga ilícita, traumas também, gestações múltiplas, trombofilias.
E a clínica com uma dor muito intensa abdominal, a gente vai ter um útero muito contraído, uma dor abdominal muito intensa. A gente pode apresentar sangramento vaginal ou esse sangramento está retido, a gente não observá-lo. O diagnóstico não é muito difícil de ser feito pelo ultrassom. E a monitorização e UTI para casos mais graves, a gente vai monitorizar o feto e resolver o parto cirurgicamente se for necessário, tá? Então, aqui, só para quem não lembra do descolamento prematuro de placenta, o acretismo placentário é quando a gente tem uma implantação da placenta num sítio onde não deveria estar se ligando, porque a placenta normal ela se liga na camada basal do endométrio. A placenta acreta, ela vai invadir superficialmente o miométrio já, mas não respeita a camada basal. A increta vai invadir completamente o miométrio e a percreta ela vai atravessar todo o miométrio. E aí a gente tem uma gestante e um feto, né, que tem estão dentro de uma situação da placenta acreta, increta ou percreta, a gente pode ter sangramentos muito importantes de cirurgia no pós-operatório dessas situações, tá? Então, pode cursar com sangramentos indolores, 2/3 dos casos vão requerer cesáreas e muitas vezes esterectomia, muitas vezes pós-operatório de UTI, e alguns casos podem cursar até com atonia uterina no pós-operatório. Uma coisa que a gente percebe muito é muito sangue, muita hemorragia, muita inflamação naquele útero. Quanto mais inflamação, menor a chance desse útero conseguir se contrair e fazer a hemostasia adequada, tá? E em casos de invasão de bexiga, manter a sonda vesical por 7 a 14 dias, sempre a depender da rotina do serviço. No nosso serviço lá no HC, se teve qualquer invasão de bexiga, independente de qualquer coisa, a sonda ficava até, no máximo, até 14 dias lá no nosso serviço, tá? As hemorragias pós-parto, de uma forma geral, elas vão ocorrer em torno de 5% dos partos, mas só que elas vão responder em 25% da mortalidade materna anual. Então, é estimado que até 80% desses óbitos aí poderiam ser evitáveis. Eu trabalhei durante um tempo, por alguns meses, quase um ano, em tele-UTI, e a gente trabalhava muito e conversava muito com colegas que estavam à distância, dentro dos ambientes de UTIs, nos hospitais do SUS espalhados pelo Brasil, e era muito, assim, alarmante a situação das pacientes gestantes nesses ambientes quando tinham as hemorragias pós-parto. A gente tinha aquelas atonias uterinas importantíssimas e que com o básico, assim, quando o básico não é feito, o básico não é bem feito, né, o tal do nosso o BBF, né, o básico bem feito, ele não é feito, a gente tem uma implicação importantíssima para uma população que é muito jovem. Então, se você tem, por exemplo, você não consegue fazer um controle de uma coagulopatia no pós-parto hemorrágico, de uma gestante que não se controlou o cálcio, não se viu o fibrinogênio, não se controlou uma acidose, hipotermia, por exemplo, numa gestante que está no centro obstétrico supergelado, você acaba tendo a coagulopatia se perpetuando e depois há uma decisão de retirada de útero, de esterectomia para salvar a vida da gestante, quando medidas muito simples podiam ter sido feitas antes para evitar esse desfecho. Então, é muito importante que a gente entenda que as hemorragias pós-parto, elas podem causar um prejuízo muito grande à saúde reprodutiva daquela mulher no futuro. Então, é papel do intensivista que recebe essas mulheres e que está dando assistência no centro obstétrico ou no pós-parto imediato, a gente ter o conceito da Golden Hour na nossa cabeça, tá? Que é o conceito da atuação agressiva na primeira hora, a fim de evitar a tríade letal do choque hemorrágico, que é a hipotermia, acidose e coagulopatia, certo? Então, esse é um papel grande do anestesista e também do intensivista, tá? Mas aqui é muito do anestesista também, muitas vezes dentro de sala. Mas se falhou em algum ponto da cadeia, a gente ainda tem condição de atuar, a gente tem que atuar muito rápido, a gente não pode demorar, tá bom? Então, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, né? Nas causas de mortalidade materna no Brasil, a hipertensão arterial, a DHEG, né? A doença específica da gravidez, ela ainda é a primeira causa aqui no Brasil, com hemorragias em segundo lugar, infecção puerperal em terceiro e aborto no quarto lugar, abortamentos no quarto lugar, do ponto de vista de mortalidade geral, né? A gente sabe que, por exemplo, o abortamento retido, curetagem pós-abortamento, elas estão entre os principais procedimentos que a gente tem no Brasil e tem toda uma discussão de saúde sexual e reprodutiva em relação a isso, na questão da legalização do aborto. Então, as hemorragias pós-parto, elas são as principais causas de morte materna no mundo desenvolvido, no Brasil são o segundo lugar, né? E, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, entre 93 e 2014, as taxas de hemorragia pós-parto aumentaram entre 4 e 5 vezes, que coincidiu muito com o aumento de parto cesariano, né?
ambas concorrendo com o aumento de intervenção obstétrica, ou seja, mais intervenção, mais sangramento. A gente costuma brincar muitas vezes que é mais hospital na vida das pessoas, acaba também aumentando mortalidade e complicações se a gente não cuidar, né? Então, a etiologia das principais das hemorragias pós-parto são os 4 T's, em inglês, tone, trauma, tissue e thrombin, ou seja, tônus, né, do útero, obviamente, o útero hipotônico a gente vai ter muita hemorragia, trauma, tecido, ou seja, né, a viabilidade daquele tecido lá, e trombina, que são os distúrbios de coagulação, tá? Então, algumas dicasinhas importantes para a gente encerrar essa parte de coagulação. O aumento do volume sanguíneo, ele pode significar uma tolerância da gestante. Então, se você vai ver uma gestante não chocar quando ela já perdeu até mais ou menos 1.000 ml de sangue durante o parto, certo? Ela não vai chocar, a gente não vai ter alteração na macrohemodinâmica, mas a gente já pode ter um impacto grande do ponto de vista de coagulopatia e um impacto também grande do ponto de vista do equilíbrio DO2-VO2, que a gente não está enxergando naquele momento na macrohemodinâmica, mas a micro já pode estar sofrendo. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa população, porque ela é muito tolerante à perda, porque, lembrem, ela tinha 40% a mais de volume sistólico circulante por conta de um aumento de plasma. Ou seja, ela tolera perder bastante, mas também, quando perde, a reserva se esgotou, né? Então, isso a gente tem que estar muito de olho. Isso pode levar a uma avaliação equivocada das perdas sanguíneas, como falei, e o julgado do status hemodinâmico, e é muito comum ver gestantes com HB no pós-parto imediato, aparentemente adequado, e aí a gente faz um pouquinho de hidratação, porque a mulher está seca, ela está totalmente desidratada, visivelmente desidratada, faz uma cavinha no pós-parto, vê que a cava está colabando ali, batendo palma, e aí a gente vai e hidrata. No que a gente hidrata aquela gestante, o HB, pum, cai, eita, sangrou de novo. Será que sangrou de novo? E muitas vezes não é. Se eu for pegar aí uma estatosca, que a gente poderia dizer assim, que é observação empírica, é muito mais tosca do que a observação clínica através dos estudos, mas na experiência que a gente tem, a grande maioria das vezes que a gente tinha aquela queda de hemoglobina, depois que a gente hidratou a gestante do pós-parto imediato, não teve nada relacionado a sangramento, era só mesmo por hemoconcentração inicial. Então, a gente, por hemoconcentração prévia, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque esse HB vai cair, muitas vezes a gente, não, vamos às vezes quer disparar endoscopia, quer disparar alguma outra investigação, sem necessidade, numa população de baixo risco, para a grande maioria das patologias que pudessem estar contribuindo para uma hemorragia que não do seu sítio, que não ali da via vaginal, que muitas vezes está controlado, a locação está ok. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, tá bom? E para a gente ir finalizando, falar um pouco de atonia uterina, que ele se torna incapaz de contrair e fazer a hemostasia da região cruenta, onde a placenta estava inserida, e tem alguns fatores de risco para a atonia uterina, como trabalho de parto prolongado, uso de ocitocina, apesar de ser o tratamento, mas o uso de ocitocina também pode induzir atonia uterina, polidrâmio, gestações múltiplas, e pode resultar em sangramentos muito graves. Isso a gente tem que ficar sempre muito de olho, né? O tratamento vai envolver medidas locais, como o tamponamento uterino, e também terapia uterotônica com a própria ocitocina como primeira linha, metilorgonovina, misoprostol, etc. E em casos refratários, pode ser necessária a embolização da artéria uterina e até esteré. Está aqui a manobra bimanual aí para compressão e tamponamento do útero. Lembrar sempre do conceito da Golden Hour, como eu já comentei para vocês, já, para evitar a tríade letal. E aqui as manobras de Hamilton e Chandrapitak, que são as manobras bimanuais ou com uma mão só, para a gente tentar comprimir esse útero. E aqui os balões, os dispositivos intrauterinos, que são utilizados também para a gente estar comprimindo aí os vasos desse útero flácido, desse útero que está sem tônus adequado para garantir uma hemostasia adequada. E a gente já tem agora até alguns estudos aí sobre um controle de hemorragia por vácuo, a gente fazendo vácuo dentro do útero, o quanto que isso daí consegue também fazer o controle de hemostasia, que são promissores também, tá? Então, as coagulopatias, né, que podem vir, de uma forma geral, por conta da incoagulabilidade sanguínea, por conta dos distúrbios de coagulação que a gente tem no pós-parto, o grande consumo que a gente tem, a gente não vai se deter tanto aqui, mas é importante que a gente lembre que a gente tem 4 grandes mecanismos aí que podem cursar com a incoagulabilidade completa desse sangue dessa gestante. Primeiro, presença de substâncias anticoagulantes, obviamente, hiperconsumo local importante dos fatores de coagulação.
CIVD e a fibrinólise primária mesmo, tá? Então, as condições que podem evoluir com coagulopatia são várias, que a gente já comentou lá atrás, não preciso estar repetindo tanto, só lembrar que retenção placentária pode também cursar com coagulopatias. Uso abusivo da ocitocina, como eu já comentei também, então é importante a gente saber o quanto de ocitocina foi utilizada, a própria eclâmpsia, gravidez ectópica, mole datiforme e as que a gente comentou mais atrás, tá bom? Então, é importante que a gente entenda que, além de tudo que a própria condição do sangramento, da atonia uterina, da DPP, da placenta prévia, percreta, coagulopatia no centro obstétrico, tudo isso pode e deve, muitas vezes, contribuir para uma coagulopatia, mas também o manejo de fluido, tanto feito no intraoperatório quanto feito no pós-operatório imediato, também pode contribuir com coagulopatia. Então, esse daqui é um estudo muito interessante, que ele fez associação entre o manejo de fluidos e coagulopatia dilucional. Então, como a gente vê aqui, os fatores de coagulação sempre reduzindo na medida que a gente tinha um aumento, gestantes que tiveram um aporte de fluido muito maior do que as outras. Então, quanto mais fluido, muito mais cristalóide, fluido no sentido falando de cristalóide, quanto mais cristalóide essa gestante foi ressuscitada. Muitas vezes você recebe uma gestante de um centro obstétrico, por exemplo, que não recebeu 4, 5 litros de soro, certo? E quanto de sangue? Recebeu uma bolsa de sangue, 2 bolsas de sangue e 5 litros de soro. Essa gestante tem uma chance grande de fazer uma coagulopatia dilucional. Então, isso é importante que a gente tenha isso em mente. Porque quanto mais a gente dilui essa gestante, mais a gente vai dilui esse sangue, mais a gente vai diluir também fatores de coagulação e menor a chance da gente conseguir controlar hemorragia se a gente estiver diante delas, tá? E aqui, só o básico que vocês sabem muito bem, vocês residentes e população que trabalha na UTI, o nosso básico para o controle de hemorragia pós-parto é cálcio pH temperatura, cálcio pH temperatura, isso tem que estar sempre medular na gente. Depois a gente parte para a segunda linha, que são os testes mais convencionais, NR, TTPA, plaqueta, fibrinogênio, nunca esquecer do fibrinogênio. Eu tenho meu amigo Felício sempre fala muito disso, do tijolo e do cimento, fibrinogênio é o nosso cimento, né? A plaqueta é o nosso tijolinho, então sempre pedir o fibrinogênio nessa população também, no pós-parto imediato, principalmente se teve um sangramento importante, se a grávida chegou lá, está com um cheirinho de nódulo, pede fibrinogênio, é sempre importante a gente ter um conhecimento disso básico, né? Priorizar testes point of care, se for possível, como o TEG e Rotem, para os hospitais e serviços onde é adequado, a gente tem, né, disponível. E o ácido tranexâmico, o grande Transamin, há um estudo que mostrou, vou me lembrar agora que está me fugindo o nome, está na minha cabeça agora, o Human Trial, pronto. O Human Trial, ele mostrou o benefício do Transamin até as 3 primeiras horas de identificação do sangramento no pós-parto hemorrágico. Então, o uso do Transamin pode ser feito bem paralelo ali com o que a gente tem de estudo do trauma. Então, ele pode ser feito e pode nos ajudar bastante. Em caso de hipofibrinogenemia, usar concentrado de fibrinogênio, entre 25 e 50 unidades de quilo. E se não houver concentrado de fibrinogênio, vamos com crio precipitado, 1 a 2 unidades por cada 10 quilos de peso, e evitar o plasma fresco congelado para repor fibrinogênio, porque com plasma a gente precisa dar muito mais, um volume muito maior de plasma para repor aquela quantidade de fibrinogênio que a gente precisa. Óbvio que se a gente não tem crio, a gente não tem concentrado de fibrinogênio, vai ter que ser no plasma mesmo. Aqui, pronto. Aqui está o Human Trial, que eu trouxe para vocês aqui. A gente não vai demorar muito nele, mas ele mostrando aqui o quanto que o ácido tranexâmico ele mostrou benefício para essa população nas primeiras 3 horas pós-identificação do sangramento, tá? Eu vi que tem um chat ali, a gente deixa para o final, né? Né, Daniele? Sim, sim, sim. Tá, ok. Beleza, então. Tá. Bom, então a hipertensão. Bom, então agora encerramos a parte de coagulação, vamos falar um pouquinho da hipertensão na gravidez e pré-eclâmpsia, né? A gente não vai demorar muito aqui nessa parte, porque tem umas partes aqui de definição da hipertensão na gravidez, que é 14/9, em 2 medidas, tem as discussões da COG e da Sociedade de Hipertensão na Gravidez, que isso daqui não é muito interessante para a gente aqui nessa aula em específico, né? Mas lembrar que hipertensão gestacional é a hipertensão que vai surgir após a 20ª semana
sem proteinúria e alterações bioquímicas. E a pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome muito heterogênea, a etiologia ainda é muito mal definida, mas há uma ampla diversidade de formas clínicas. E ela vai ter disfunção endotelial. É importante que a gente lembre que pré-eclâmpsia, assim como a sepse, assim como o COVID, causa disfunção endotelial. Então, a gente tem uma resposta inflamatória muito importante na pré-eclâmpsia e também o estado antiangiogênico. Então, essas questões são fundamentais para a gente entender e montar o raciocínio da gente diante de uma paciente com pré-eclâmpsia, tá? E lembrar sempre que tanto a eclâmpsia como o HELP, hoje em dia, para essas associações, tanto o American College of Obstetricians and Gynecologists, quanto a ISSHP, que é a Sociedade Internacional de Hipertensão na Gestação, elas consideram tanto a eclâmpsia como o HELP como complicações da pré-eclâmpsia e não uma outra condição. Então, a eclâmpsia é uma complicação neurológica e a HELP é hepática e hematológica, tá? Então, só para a gente entender esses termos e estar ligado nesses termos aqui. Então, a PE, o que é a PE? É uma hipertensão a partir de 20 semanas, né? Hipertensão gestacional, mais, né? Somado com proteinúria ou outra disfunção orgânica materna, que vai incluir ou lesão renal aguda, creatinina acima de 1, o envolvimento do fígado, a elevação transaminases, complicações neurológicas, que podem incluir a própria eclâmpsia, ou menos do que isso, mas um estado mental alterado, cegueira, às vezes AVC, síndrome cerebral vasoconstritora reversível, clonos, dor de cabeça, escotomas, e complicações hematológicas também podem incluir como disfunção orgânica materna, como a própria trombocitopenia e hemólise, né? Fatores de hemólise aumentados. E também a própria disfunção útero-placentária, como restrição do crescimento fetal intrauterino, análise da onda do duplo umbilical normal até o natimorto. Então, a gente precisa de um ou mais desses critérios, de hipertensão gestacional com um ou mais desses critérios aqui. Eu vou passar rapidamente por esses critérios, que não são tanto o nosso objetivo, mas ganho de peso, proteinúria, que a gente vai ter a proteinúria, só lembrar aqui do critério da proteinúria, mais de 300 miligramas em urina de 24 horas, né? Ou a relação proteína-creatinúria acima de 0,3 miligramas, tá? Cefaleia, que pode aparecer também bastante cefaleia, é uma condição que aparece bastante. Vou acelerar um pouco essa parte, porque a gente tem um chãozinho ainda, tá? Dor epigástrica pode estar aparecendo também aí na pré-eclâmpsia. Convulsões, que aí é o critério definidor de eclâmpsia, tá? Então, se você tem uma paciente que preenche critério de pré-eclâmpsia, ou ela com a convulsão ela preenche, ela já não é mais pré, ela é eclâmpsia. Então, a eclâmpsia é a complicação neurológica da pré-eclâmpsia e não a outra condição, hoje em dia, por aquelas sociedades que eu coloquei para vocês. Alterações hemodinâmicas, como débito cardíaco normal aumentado, resistência vascular e a pós-carga, que podem aumentar também com a pré-eclâmpsia. Lembra que, de uma forma geral, na gestante, ela diminui a resistência vascular sistêmica? Ora, o que vai acontecer? Se ela tem pré-eclâmpsia, a resistência vascular sistêmica vai aumentar. PA, não é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica, se a gente eleva a resistência vascular sistêmica, vai estar elevando a PA. Então, a elevação da pressão arterial na pré-eclâmpsia é explicada pelo aumento da resistência vascular sistêmica, por conta das alterações endoteliais que a pré-eclâmpsia causa, tá? A PVC e a pressão capilar pulmonar também pode estar normal ou reduzida pela uma concentração. A gente tem tanto alterações hematológicas, como a gente comentou, como o critério para pré-eclâmpsia é plaqueta abaixo de 150 mil ou fatores de hemólise aumentados. A gente tem um DHL, a gente tem bilirrubinas que mostram para a gente aí que essa paciente está fazendo hemólise. Então, a gente vai ter critérios de pré-eclâmpsia, já tem critério definidor de pré-eclâmpsia para isso. Quando aparecerem alterações hematológicas, a gente sempre vai ficar esperto para a síndrome HELP, tá? E o que é a síndrome HELP? Só lembrando, hemolysis elevated liver and low platelet, ou seja, a gente tem hemólise, a gente tem enzimas hepáticas elevadas e a gente tem plaqueta baixa. Isso daqui é o que define, o que garante para a gente aí a síndrome HELP. Então, ela vai ser definida quando a gestante ela vai apresentar uma anemia hemolítica microangiopática, com elevação de enzima e plaquetopenia, e a gente tem um mau prognóstico a partir daí. Isso não significa que a gente vai deixar de fazer as coisas para a gestante, mas sabe que o prognóstico é pior. Plaquetas abaixo de 50 mil para o critério de HELP, TJ-TGP acima de 70 e um DHL acima de 600, com esquizótico no sangue periférico, aptoglobina baixa e bilirrubina acima de 1,2. Então, lembrar, HELP é uma complicação hepática e hematológica da pré-eclâmpsia. Eclâmpsia é uma complicação neurológica da pré-eclâmpsia, tá? As alterações hepáticas, como a gente já falou, alteração TJ-TGP, a gente pode apresentar até necrose hemorrágica
periportal e hematomas subcapsulares aí também, associado até com coagulopatias também. Alterações renais, como a piora da creatinina e da ureia, redução da taxa de filtração, o clínice de ácido úrico também vai ser prejudicado, a gente vê isso através de proteinúria. E o que é PE grave? É considerada PE grave, não é eclâmpsia em si, ou a própria HELP, mas quando a gente tem uma PE que já é diagnosticada com pelo menos alguma das condições, que é o 1611 em 2 medidas separadas de pressão, plaqueta abaixo de 100 mil, TJ e TGP já aumentando 2 vezes o basal, mas não necessariamente acima de 70, lesão renal aguda com creatinina levando também, edema agudo de pulmão que pode aparecer, algumas alterações neurológicas ou visuais, mas sem convulsão. Tudo isso aqui é critério para a gente classificar, opa, tem PE já, que a gente já tinha diagnosticado, e agora a gente tem critério de gravidade, tá? Isso não quer dizer que ainda tem eclâmpsia ou HELP instalada, mas a gente pode estar caminhando para, tá? Então, a gente tem que ficar sempre muito de olho, tá bom? Então, a síndrome HELP, rapidamente aqui, são as formas mais graves de PE, vão corresponder a 0,1, 0,2% de todas as gestações, e vão fazer um diagnóstico diferencial importante aí com degeneração gordurosa hepática da gravidez, CHU, PTT, etc. E só vai se resolver a HELP com o parto. Diante de uma síndrome HELP estabelecida, não tem o que ficar resguardando, tem que resolver aquele parto, tá bom? Então, só para a gente lembrar da questão que eu já tinha falado, isso aqui é um trecho do consenso da American College of Gynecologists, ok? Então, das manifestações neurológicas, só para a gente lembrar que da síndrome de Prez, porque muitas vezes a gente não lembra de pensar na síndrome de Prez, mas a síndrome da encefalopatia posterior reversível, que faz vasoespasmo da circulação posterior, é um conjunto de sintomas neurológicos que pode ocasionar com perda visual, até convulsão, dor de cabeça, confusão mental, e pode estar presente aí na pré-eclâmpsia grave, tá? Cegueira temporária pode aparecer também, cefaleia, visão turva, escotoma e, obviamente, a hiperreflexia, ok? Então, nós vamos passar um pouquinho desses slides aqui da iminência de eclâmpsia, que é uma coisa mais lá do HC, do que a gente usava, e o do nosso protocolo, e o tratamento, né? Qual o tratamento? Veja, os objetivos do tratamento, a gente vai ter que resolver a gestação, tentar resolver a gestação com o mínimo de trauma materno-fetal, o nascimento da criança que vai sobreviver com o desenvolvimento normal e a restauração completa da saúde materna. Esses são os 3 pilares do que a gente quer para o tratamento. A DEG, ou síndrome hipertensível específica da gravidez, ela deve ser conduzida com tratamento clínico, mas somente o tratamento obstétrico, que é a resolução do parto, vai resolver a condição. A gente só sai da DHEG, só sai de eclâmpsia, só sai de síndrome HELP, na hora que a gente conseguir resolver esse parto, tá? Então, de uma forma geral, no tratamento, né? Para pacientes com a pressão acima de 16,11, devem ser conduzidos em ambiente hospitalar, isso não pode ir para casa de jeito nenhum. E o alvo pressórico não está muito bem definido nessa população, mas os estudos apontam um controle de PA com a diastólica abaixo de 100. Uma diastólica abaixo de 100 é mais seguro para essa população. Metildopa, nifedipino, que a gente sabe que é muito usado, principalmente no ambiente ambulatorial, mas dentro do ambiente de UTI, hidralazina, que a gente tanto pode fazer hidralazina em bolos quanto hidralazina em bomba. Hidralazina em bomba de difusão é uma droga muito pouco utilizada, mas a gente tem uma experiência bem interessante com hidralazina em bomba de difusão, entre 0,5 e 10 mg a hora, com a dose máxima de 30 mg aí, com a dose máxima de 30 mg ali ao longo do dia. Nitroprusiato, nipride, a gente pode utilizar também na população gestante, mas a gente tem que tentar pensar sempre que é ruim deixar nipride muito tempo nessa população. Então, se a gente manter mais do que 4 horas na gestante, a gente já começa a ter um risco maior de intoxicação do feto pelo tiocianato, tá? Então, o tratamento, falar um pouquinho rapidamente ainda mais na parte de tratamento. Os pacientes com diagnóstico de PE, a gente vai manejar inicialmente no hospital, e os pacientes com PE que têm proteinúria e hipertensão grave vão receber sulfato de magnésio para profilaxia de convulsão. E lá no HC, por exemplo, não se faz o sulfato de magnésio se não estiver na iminência de eclâmpsia. E como se faz o sulfato de magnésio? Um ataque de 4 gramas em 15 minutos, manutenção de 1 a 2 gramas por hora nas primeiras 24 horas. E lá no HC você faz muito esquema de Pritchard ainda, né? Que é o ataque de 4 gramas EV com mais 10 gramas IM, e 10 gramas IM, e depois a manutenção 5 gramas intramuscular de 4 em 4 horas nas primeiras 24 horas. Sempre vigiar os sinais de intoxicação por sulfato de magnésio, com reflexo patelar, que a gente vai estar lá fazendo reflexo patelar,
uma bradipneia e um débito urinário que começa a baixar. Em caso de intoxicação, fazer 10 ml de gluconato de cálcio, endovenoso lento e suspender, obviamente, a sulfatação. Assim, percebam que é muito mais sulfato de magnésio. Muitas vezes a gente tem até medo de fazer sulfato de magnésio na população geral que a gente tem na UTI, mas eu sou um defensor do sulfato de magnésio, ele acho uma medicação excelente para a gente no ambiente do UTI, e trabalhar com gestante tira um pouquinho do medo da gente de dar sulfato de magnésio para os pacientes, tá? Então, fala rapidamente das cardiopatias na gestação. Sei que a gente são 60 minutos, né, Daniela? Então, tenho 20 minutinhos aqui. Vou passar das cardiopatias para a gente falar um pouquinho de SARA também na gestação, mais lá na frente, tá? Então, vou passar um pouquinho dos contextos para a gente não demorar muito. Só lembrar das principais causas de insuficiência cardíaca na gravidez: congênita, valvulopatia, principalmente reumática, ainda no nosso meio, miocardiopatia dilatada. A periparto é mais rara, a gente encontrar uma miocardiopatia periparto, mas pode acontecer. Cardiopatias isquêmicas, também mais rara nessa população. Hipertensiva aí não é tão rara assim, principalmente em população gestante mais obesa. Complicações de toxemia gravídica e miocardiopatia induzida por drogas, e eventualmente a gente também acaba se deparando com elas. E o que é normal na avaliação cardiológica de uma gestante? Que isso é importante para a gente que trabalha no dia a dia da UTI. Fadiga em gestante, numa gestante, é normal, de certa forma. Presença de terceira bulha também. Uma dispneia leve, um sopro sistólico de até 2 cruzes, a gente vai lembrar da anemia dilucional. Palpitações, ortopneia, um pequeno edema periférico. Tudo isso é normal na avaliação da gestante. Mas o que não é normal e deve alertar a gente quando a gente está diante de uma gestante na UTI? Uma limitação progressiva da atividade física na sua história, dispneia progressiva, dor torácica que acompanhou o exercício ou algum esforço, síncope, que é precedida por palpitação ou após o esforço, sopro diastólico. Eu, quando dava aula sobre sopros, inclusive, eu dizia, olha, sopro sistólico, boa parte das vezes o que a gente vai ouvir no cotidiano não é patológico, mas quando o sopro é diastólico, quase sempre ele é patológico, ou se não sempre, né? O sopro sistólico acima de 3 cruzes e que tem a presença de cliques, cianose, baqueteamento digital, distensão jocular e arritmias, nada disso é normal. A gente ter extrasístoles na gestante, a gente pode até ter, mas a gente ter muito extrasístole também, a gente vai ter que ficar de olho. Na propedêutica complementar, principalmente, fazer raio-x, a gente sempre vai evitar, se possível, mas se tem necessidade, pode fazer raio-x, tá? Coloca lá a plaquinha de chumbo no abdômen da gestante e faz o raio-x, tá? É normal apresentar um pequeno derrame pleural, principalmente no puerpério. O eletrocardiograma, a gente pode ter pequenos infradesnivelamentos que são normais, uma tesinha negativa em D3 e AVF, algumas extrasístoles, contrações atriais prematuras. Isso a gente pode ter de uma forma normal na gestante, mas sair um pouco daquele normalzinho, daquelas coisas que são poucas alterações, a gente tem que ficar de olho. O eco, um aumento de câmara cardíaca também pode aparecer um pouquinho normal. Lembre que 40% das gestantes pode ter um pouquinho de derrame pericárdico. A gestante, ela vaza, né? A gente costuma brincar, eu brinco com os residentes, que a gestante vaza um pouquinho de líquido para todo canto, porque ela pode estar um pouquinho mais inflamada. Somente a gestante que está com a gente na UTI. Então, vai ter um pouco de derrame pericárdico, pode ter um pouquinho de líquido livre na pelve, pode ter um pouquinho de derrame pleural. Então, isso tudo é um pouco normal, mas desde que de uma forma contida e moderada. E o BNP é muito útil para a gente, de uma forma geral, na UTI, para a diferenciação do que é normal e do que é patológico, quando a gente tem disponível o BNP. A miocardiopatia peripártica é uma condição já um pouco mais rara, mas ela é o que significa ela, né? É um quadro de insuficiência cardíaca no último mês até os primeiros 5 meses de puerpério. Então, assim, se a gente está pós-parto, até os primeiros 5 meses, se a gestante desenvolve um IC nesse tempo, a gente ainda pode colocar na conta de uma miocardiopatia periparto, obviamente na ausência de uma outra causa e de doença prévia. Os critérios obviamente, a fração de ejeção abaixo de 45%, a fração de encurtamento abaixo de 30%, e a mortalidade é alta, tá? A mortalidade da miocardiopatia periparto, ela é alta, então é importante que a gente tenha sempre ela no nosso radar, tá? A etiologia dela é desconhecida, há hipótese de mecanismos autoimunes ou até virais, mas a gente não tem muita ideia do que causa, e o tratamento vai ser igual a qualquer insuficiência cardíaca, igual a Takotsubo. Tem um Takotsubo lá na UTI, vai tratar como? Como insuficiência cardíaca aguda. Então, a gente vai tratar igual a qualquer IC descompensado ou choque cardiogênico, e a gente vai considerar anticoagulação plena em caso de choque cardiogênico, pelo maior risco de formação de trombo, mas isso tem que se pesar muito
o risco e o benefício, tá? Então, as gestantes com cardiopatias prévias, é importante a gente lembrar que elas toleram muito melhor as insuficiências do que estenose. Por quê que elas toleram pouco estenose? Por conta daquilo que eu perdi tempo mais explicando, que eu acho importante, lá atrás, na parte de fisiologia, que é o aumento do volume sistólico. As estenoses, a queda da resistência vascular sistêmica, ela vai aliviar os efeitos de regurgitação, mas a estenose não alivia para a gente o efeito do aumento do volume sistólico. Então, as gestantes toleram muito melhor a estenose do que as insuficiências, tá? E o aumento da frequência cardíaca e a hipervolemia, elas podem contribuir com essa tolerância muito reduzida à estenose, como eu falei para vocês. E aí, muitas vezes, a gente tem um aumento do volume sistólico, a gente tem uma gestante, pum, dispara um FA. Muitas vezes, por quê? Gestante hipervolêmica e que tenha estenose mitral, por exemplo, tem um risco muito grande de disparar um FA, porque a gente vai ter uma dilatação grande do ato esquerdo. O ato esquerdo é muito mais a inserção das pulmonares é uma região muito sensível para disparar focos ectópicos ali naquele átrio esquerdo, e a gente pode ter um FA e aí um edema agudo de pulmão por conta disso, tá? Então, de uma forma geral, das cardiopatias é importante a gente ter esses conceitos na mão. E aí, para a gente ir para a reta final, vamos falar um pouquinho da gestante com COVID, né, com COVID-19. Também vou tentar encurtar um pouco para falar das coisas mais importantes aqui, né? Então, lembrar que a gente tem que fazer uma abordagem em 360 graus. A gestante com Covid, a gente precisa fazer uma abordagem 360 graus. Vou até dar um zoom aqui na imagem, nesse circuito aqui que eu desenhei, porque isso daqui é uma das partes mais importantes da aula, tá? Então, uma das partes mais importantes da aula de hoje, se vai gravar alguma coisa da aula de hoje, é isso aqui. Primeira coisa, a gente tem que dar um suporte de oxigênio adequado para a população gestante. E eu vou me deter mais nesse slide e que coisas que eu repetiria nos outros, mas vou me deter aqui dentro de um contexto. A gente precisa dar um suporte mais adequado para a gestante do ponto de vista de oxigênio, porque eu lembrem aquilo que a gente falou lá na parte de fisiologia que eu me demorei mais. Ela não tolera muito de saturação. Nem a gestante, nem o feto. Acontece que muitas vezes não se monitoriza o feto. E aí, a ignorância é a mãe da felicidade. Então, se a gente não está monitorizando aquele feto, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está vendo a gestante razoavelmente confortável, uma frequência um pouco mais aumentada que a gente bota na conta do que é fisiológico, 92, 93 de saturação, por aí vamos deixar, só que a gente não sabe o que está acontecendo com o feto. Muitas vezes, e a gente já tem muitos estudos empíricos, né, e relatos de casos, séries de casos, de monitorização com cardiotocografia, que mostra que a gestante ela não tem uma tolerância muito boa a tanto uma dessaturação, quanto também uma elevação muito grande do CO2. Então, a gente precisa aumentar, deixar um suporte do CO2 adequado para que essa gestante ela não aumente o seu volume minuto, certo? Para que essa gestante ela não aumente o seu volume minuto. Então, primeiro de tudo, para evitar o feto, assim, ou seja, menos O2, abaixo de 95%, há vários estudos que mostram que abaixo de 94, 95% de saturação, o feto ele já pode começar a entrar em sofrimento fetal, tá? E isso pode impactar no desenvolvimento futuro desse feto, ou até mesmo no risco de óbito fetal. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, não deixar reter CO2 também, obviamente, porque um CO2 acima de 45 também é muito perigoso para o feto. E principalmente também para a gente não deixar que a mãe ela eleve sua frequência respiratória mais do que ela precisa, para a gente dar um conforto maior para evitar a PCIL. E lembre que a gente tem um estado mais pró-inflamatório na população gestante, e principalmente nas gestantes com pré-eclâmpsia, mas um estado mais pró-inflamatório. Então, a PCIL ela pode acontecer, e na época do Covid, na lesão autoinduzida, a gente via muito uma gestante que começa a ficar um pouquinho mais cansada, o raio-x era de um jeito, daqui a pouco estava totalmente branco se a gente deixa essa gestante aumentando demais a frequência respiratória dela, um infiltrado horrível. Então, a gente tem que tentar evitar tanto a PCIL quanto a VILI quando a gente está falando de gestante que está entubada, a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, a gente não pode, por exemplo, também, uma das coisas que a gente fez parte dos nossos protocolos, deixar a gestante, entre aspas, aqui, brigando, né, ou sassaricando com o tubo quando a gente está pensando em despertar. Muitas vezes, na época do Covid, a gente tinha um despertar muito ruim dos pacientes, de uma forma geral, principalmente pacientes que usavam benzo. E aí, o que acontece? Na hora que a gente ia fazer aquele desmame, aquela briga, um delírio e tal, a gente tem que tentar evitar ao máximo em qualquer paciente, ainda mais na gestante. Porque se a gente passa a gestante com 30 minutinhos brigando com o tubo ali, você pode ter certeza que infiltrou o pulmão todo. Daqui a pouco você vê ter que aumentar a saturação, desculpa, aumentar a FiO2,
aumentar o suporte ventilatório e você atrasa o desmame dessa gestão da ventilação mecânica, porque você não conseguiu evitar a vile antes. Então, evitar a PCIL, evitar a vile nessa população, muito importante. Evitar sobrecarga volêmica e sempre manter o débito cardíaco otimizado. Gestante é uma paciente que a gente tem que tentar, de todo jeito, manter o débito cardíaco otimizado, fundamentalmente naquela gestante que está chocada, né? Então, a gente tem que perder mais tempo com aquela população. A gente tem que examinar com mais afinco, tem que colocar monitor de débito se a gente tiver disponível, evitar todo custo a sobrecarga volêmica, mas também evitar que o débito cardíaco caia ou fique muito limítrofe. Ultrassom no ambiente de UTI para essa gestante é fundamental para a gente fazer uma avaliação do líquido amniótico diariamente para prevenir oligoâmnio. Por quê? Imagine se você está diante de uma gestante com SARA, uma gestante com SARA grave, o gestante está uma relação PF horrível, você está pensando em pronar, e aí você prona a gestante. A gente vai falar rapidamente de prono lá na frente, mas pode se pronar a gestante, desde que a gente coloque os coxins adequados. Mas se você for pronar uma gestante que está com índice glicaminiótico baixo, a gente está diante de um risco grande de um impacto mecânico no cordão umbilical e diminuição de fluxo pelo cordão umbilical e sofrimento fetal. Então, se a gente tem uma bolsa de águas bem adequada, um índice líquido amniótico adequado, a gente vai ter uma maior proteção mecânica para o feto, inclusive quando a gente precisar pronar a gestante. Então, a avaliação do ILA numa gestante que está entubada, com insuficiência respiratória, com risco da gente ter que pronar, por exemplo, é obrigatório diariamente, tá? Vitalidade fetal também avaliação diária, evitar medicamentos teratogênicos e fazer uma prevenção adequada de tromboembolismo venoso, e lembrar sempre do tempo de doença, uso de corticoide, uso racional de antimicrobianos, tá? Então, eu foquei um pouquinho nisso daqui por conta do nosso tempo. Eu vou passar um pouco mais rápido por alguns slides, que aqui são critérios de internação e UTI, o que a gente usa de corticoide diante do que a literatura acabou mostrando para a gente durante o COVID. Então, lá no HC, por exemplo, a gente usava, antes de 25 semanas, metilpred, 40 miligramas 2 vezes ao dia, acima de 25 semanas, a gente, para ajudar na maturação pulmonar, 48 horas com Dexa de 6 a 10 miligramas 2 vezes por dia, e depois a gente podia voltar para metilpred depois do tempo de maturação pulmonar. Manejo hídrico estrito, como eu comentei para vocês, a gente não vai passar muito tempo aqui, já falamos da parte da mudança hemodinâmica, prevenção de TEV com o padrão da instituição, mas nunca deixar de colocar, certo? E aí, do ponto de vista de assistência respiratória, não há muito consenso sobre como ventilar essa população. Lembrem que, inclusive, no ProServa, por exemplo, ser gestante era critério de exclusão do ProServa, que foi o estudo que mostrou benefício de mortalidade com a posição prona. E vários outros estudos, a população gestante é excluída dos estudos. Então, a gente não tem muitos estudos randomizados sobre o que a gente faz de assistência ventilatória para essa população diante de uma SARA grave, por exemplo. Mas a gente já tem várias séries de casos, inclusive nós publicamos uma na época do COVID. Então, o suporte de oxigênio, como eu comentei para vocês, já manter o CO2 sempre na faixa mais perto do fisiológico, com o CO2 um pouquinho mais baixo, uma saturação acima de 95, como eu comentei com vocês, e a gente pode e deve usar e abusar dos nossos dispositivos não invasivos, que hoje tem literatura suficiente mostrando como eles ajudam a gente, ajudam a gente até a evitar intubações, né? Obviamente, se a gente tiver falha desse dispositivo, a gente não pode retardar também uma intubação. Então, a gente tem que identificar precocemente as falhas na tentativa com métodos não invasivos para a gente estar evitando a PCIL. Não vou entrar nessa polêmica aqui sobre a PCIL lá do Dr. Pelosi. Da intubação. Isso aqui é uma questão que é importante, a gente já está caminhando para o final. Então, intubar ou não intubar, quais são as variáveis que a gente deve levar em consideração? Primeiro, tempo de gestação. Abaixo de 25 semanas, a gente vai considerar que o feto não é viável, então a gente tem que focar na mãe. Quando está perto de 25 semanas, a gente acaba fazendo aquelas concessões de estar focando ali no feto também. Mas se a gente tiver acima de 25 semanas, a gente pode tentar, com o nosso manejo na UTI, tentar levar o parto a mais próximo do tempo possível. Isso vai ser importante para a sobrevida do feto. Mas a gente sabe que a partir de 25 semanas, a gente tiver diante de uma situação muito dramática, a gente deve encerrar a gestação antes, tá? Sempre considerar a vitalidade fetal para intubar. Então, quando a gente fazia intubação, a gente teve vários partos na beira do leito, na época da pandemia, e é importante que a gente se prepare da seguinte forma: a gente vai ter os melhores intubadores, os mais eficientes, então o time de VIA era difícil, a gente já colocava, a gente sempre lembrar
que a gestante já é considerada de base uma via aérea difícil, porque é uma paciente que já é mais inflamada de base, a primeira tentativa frustra, pode inflamar toda aquela via aérea, a gente não conseguir, a gente ficar diante de uma situação de não conseguir entubar aquela gestante, e às vezes na situação de não intubo, não ventilo. Então a gente tem que ter muita cautela com a intubação, tem que estar sempre intubado de primeira, então com o melhor intubador que estiver disponível no serviço. A gente tem que ter a equipe de obstetrícia, se a gente está falando acima de 25 semanas, de prontidão e monitorizando aquele feto, mas de prontidão, porque se aquele feto entra em sofrimento fetal, tem que intervir e retirar aquele feto rápido, e isso fez com que a gente, durante a pandemia, aquelas dessaturações que era muito comum acontecer com o paciente, por mais que a gente fizesse a melhor pré-oxigenação possível dos pacientes com Covid, muitas vezes, quando a saturação caía, o feto começava a entrar em sofrimento, a gente tinha que resolver. Então, o obstetra tem que estar do lado do leito, pronto para intervir, paramentado, inclusive. Melhor intubador, a equipe de UTI tocando ali o ventilador e o manejo hemodinâmico da gestante, e uma equipe de neonatologia também à disposição. Então, são 4 equipes mobilizadas para entubar uma gestante que esteja, obviamente, acima das 25 semanas. Isso é importante a gente ter para dar o melhor suporte possível para essa população, tá? Não vamos entrar nisso, que a via aérea eu já citei para vocês. Ventilação mecânica protetora, como qualquer outro paciente, tá? Vem volume corrente de 4 e 6, uma drive abaixo de 15, com platô abaixo de 30, né? A gente tem algumas opiniões de especialistas que, como a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, a gente poderia descontar um pouquinho, fazer um fator de correção tanto para drive quanto para o platô, mas de preferência tentar não estourar os parâmetros habituais que a gente já está acostumado a usar dentro do ambiente de UTI, tá? Essas são as metas de uma forma geral, como eu comentei com vocês, a gente tentar deixar a PCO2 ali sempre de 35 ali para baixo, como eu comentei lá atrás, por conta do sofrimento fetal. A prona é segura para a população gestante, tá? Então, garantindo coxinha adequada, evitando compressão abdominal e cuidado do caso oligômero, como eu comentei com vocês, tá? Esse foi a nossa publicação numa série de casos que a gente teve sobre a posição prona, que a gente mostrou que a gente teve uma série bem interessante, mostrando que é possível fazer a prona na população gestante, e também a titulação com impedância elétrica, que a gente também teve situações bem interessantes com a titulação com a tomografia por impedância elétrica, que a gente conseguiu, com casos mais graves, conduzir e que nos ajudaram bastante, certo? Vou parar por aqui, por conta do nosso tempo, deixo algumas questões de medicamentos que com certeza vão surgir dúvidas para falar na discussão, senão a gente não tem tempo de discussão. Desculpe pelo tempo, é uma aula extensa, né? Tentei até correr um pouquinho, mas já agradeço aí de antemão pelo convite e estou aberto aí a perguntas e questionamentos. Obrigada, foi ótima aula. Pena que o nosso tempo é corrido, né? O Fernando fez uma pergunta. Qual é o tempo máximo que a sua equipe conseguiu manter a gestante em ventilação mecânica e sedação com sucesso para a mãe e o feto? Putz, tempo máximo, Fernando. Olha, assim, a gente levou gestações, a gente teve um caso, essa grávida da impedância elétrica, por exemplo, ela chegou a ser traqueostomizada, foi uma SARA muito grave, então passou de 14 dias tráqueo, passou de 14 dias traqueostomia, ela foi traqueostomizada e, assim, foi interessante que ela era uma grávida muito difícil, de manejo muito difícil, estourava os parâmetros de ventilação protetora durante muito tempo e a gente teve que, determinadamente, sacrificar um parâmetro. Então, o primeiro parâmetro que a gente sacrificava era a drive, para tentar manter um platô ali abaixo de 30, e com o platô a gente foi segurando. Com a tomografia de impedância elétrica, nos ajudou bastante a gente titular, tentando ver um pouco melhor como é que se comportava as pressões no pulmão dela, e a gente conseguiu conduzir bem melhor essa gestante mais na frente. Essa mulher, essa paciente, né, ela teve alta da nossa UTI traqueostomizada, decanulou e voltou para o hospital depois para ter o parto normal e ficou tudo bem com o bebê dela. Mas foi assim, até uma que saiu numa matéria da Globo News até, porque foi um caso muito dramático para a gente, assim, porque era uma coisa, assim, estrondosa de quanto que a gente não conseguia, a gente tentou até colocá-la em ECMO durante um tempo, só que o time de ECMO do HC na época do Covid negou a entrada dela na ECMO porque ela tinha passado mais de 5 dias fora de parâmetro protetor. Bom, então ela não precisou ir para ECMO, é daquelas que tinham indicação, mas se salvou mesmo sem ECMO.
A Rebeca fez uma pergunta de quais as drogas de escolha para manter a sedação. Excelente pergunta, Rebeca. Peço desculpas por conta do tempo, tá, pessoal? Mas isso aqui, de fato, é bastante coisa. Sedação. A gente tentar evitar benzodiazepínico é a primeira coisa, tá? Tentar evitar benzo sempre que possível. O benzo ele vai ter tanto efeito pior no manejo do delírio para a mãe, né, no despertar, tanto também a gente pode ter intoxicação por benzo no bebê. O Propofol, ele era uma droga considerada, todos os sedativos, todos são considerados categoria C. O Propofol, ele era considerado categoria B, hoje está como não categorizado, tá? Ele está ali como não categorizado, ele fica ali como uma droga que a gente usa muito, mas o FDA, ele tirou da categoria B, porque alguns outros estudos colocaram em xeque a classificação como categoria B que ele tinha. A questão é que, dentre todos os sedativos, o Propofol é que a gente costuma utilizar mais. O Propofol pode induzir a bradicardia fetal, então por isso que é importante toda gestante entubada e sedada, a gente está vigiando essa população, a gente está vigiando o que está acontecendo com o feto. Fentanil também pode induzir a bradicardia fetal, então a gente também tem que estar vigiando. Então, a gente pode sedar de uma forma geral com qualquer coisa que a gente usa, mas o mais seguro na nossa prática e também pelo FDA é o Propofol, o velho Propofol, o fentanil, doses baixas, porque a gente teve, inclusive, um caso como mostrei para vocês lá no início, síndrome de difusão de Propofol, por exemplo, com gestante com doses menores do que 4 miligramas, 4 miligramas quilo. Então, assim, é uma população também que está mais suscetível até a própria síndrome de difusão de Propofol. Então, a gente tem que ter bastante cautela nesse uso de sedativos, tá? E só para emendar, Daniele, drogas vasoativas, por exemplo, também, né, vasopressores, a vasopressina é a droga de escolha. Desculpa, a vaso não. A noradrenalina é a droga de escolha. Vaso é uma droga que a gente tenta evitar por conta do efeito dela na circulação placentária. Então, a noradrenalina é a droga de escolha como vasopressor para a gente. E, diante de uma gestante com TEP, isso é uma coisa também que não sei se alguém perguntaria, mas eu acho que é uma informação importante, a gente tromboliza ou não tromboliza? Um TEP importante. Então, trombolizamos ou não trombolizamos? A alteplase não atravessa a barreira, tá? Então, assim, se a gente está diante de uma gestante com TEP que precisa ser trombolizada, tem critérios de trombólise, é seguro fazer alteplase para essa população, tá bom? Que eu acho que são algumas coisas mais importantes da parte de droga que a gente não pode falar. A monitorização que vocês fazem da viabilidade fetal, vocês fazem qual intervalo de tempo, normalmente? Da viabilidade ou de sofrimento fetal? É o De cardiotoco. sofrimento fetal. Isso, é cardiotoco. A cardiotoco uma vez por dia, entendeu? Pelo menos uma vez por dia. Agora, se a gente está dentro, por exemplo, pronou, você vai pronar uma gestante, cardiotoco antes e depois da prona, entendeu? Porque a gente já teve, Daniele, que despronar gestante por conta da cardiotocografia, entendeu? Um único caso que a gente teve no Sírio-Libanês, por exemplo, de gestante, que não é nem um hospital que é especializado nessa população, mas que a gente teve na época do Covid, a gente tinha acabado de pronar essa gestante, chegou a monitorização, quando monitorizou, o feto estava em sofrimento, a gente teve que retornar a gestão da população supina para posição supina e resolver o parto na beira do leito. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muito monitorizar, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo lá. Porque não é que a gente garante um mínimo adequado de perfusão e de hemodinâmica na mãe que o feto está garantido, sabe? Tem uma última pergunta para a gente encerrar por causa do horário. É, é uma Quando você for falar do magnésio, no protocolo do HC, pelo que eu entendi, vocês fazem IM. Por que vocês preferem fazer IM do que IV? Aí não somos nós, aí é a GO. Eu prefiro fazer IV, entendeu? Eu Eu ia prefiro mesmo fazer fazer essa IV, mesma pergunta, viu, Tiago? Porque aí é a essa GO. parte para controlar o magnésio Com bem certeza. controlado, de fazer IM e deixar o Ah, depósito lá, não deu para entender direito. Não, 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 não. Isso aí é o protocolo HC-GO, né? Ah, Na UTI, a gente. Só que qual é a grande questão? Lá no HC, a gente praticamente não lida com eclâmpsia na UTI. É muito raro. Nunca peguei, na verdade, em todo o meu tempo como diarista de grávida lá no HC, uma eclâmpsia sequer para a gente ter que fazer o esquema de pre na UTI. Por quê? Porque elas fazem isso muito na enfermaria, de alto risco. Então, elas fazem e conduzem na enfermaria muito de alto risco, entendeu? Então, assim, esse é o protocolo deles. Eu prefiro fazer endovenoso.
Magnésio, Talvez para mim, porque eles endovenoso, manejem muito esses pacientes na enfermaria, então para eles seja mais fácil fazer IM. é mais E, fácil e nos fazer. nossos serviços, todas essas pacientes que vão receber magnésio, elas vêm para a gente para UTI. Então Exatamente. talvez seja mais por isso, que a gente se sinta mais confortável fazer IV. E a gente não Eu gosta de também. judiar do paciente com IM. Eu Mas também não gosto. tá bom, Mas é só assim, mas porque uma coisa que é rolou essa dúvida. interessante, mas uma coisa interessante do Pritchard, que assim, de uma forma geral, veja, para a gente ter uma intoxicação pelo magnésio, de fato, a gente precisa de um nível sérico bem alto, né? Então, aquele magnésio que hoje a gente faz, por exemplo, para reversão de FA, que é até a primeira linha para a gente estar revertendo um FAzinho ali, a gente não vai estar, vamos estar causando hipermagnesemia se a gente fizer ali 2 gramas de sulfato de magnésio, take it easy, não é bem assim, né? Então, acho que era. Mas o do magnésio IM era mais porque dói, é só por causa disso mesmo, a minha angústia. Bastante, Só por causa bastante, pelo disso. amor de Deus. É, Mas é não é só porque obstetra. dói, não, Dani. É mais difícil controlar também. É Sim, fazer uma sim, É, sim, anestesia, sim. desliga, está desligado, né? O meu Acho que é coração pensa equivalente. mais pela dor. não, é. Mas Ah, eu não tá errada a conduta, não, é isso. só porque me Mas é isso angustia, mesmo. só isso. Eu estou com vocês, estou com vocês. Estou com o mesmo pensamento. Tá Tá bom. bom? Você quer falar alguma coisa, chefe? Não, acho que eu já falei, né, tinha essa pergunta, mas eu acho que já foi bem esclarecida, Thiago, e parabéns aí por toda a aula, né? Ela foi realmente um pouco longa, por isso que a gente andou perdendo pessoas aí no caminho por causa do horário, mas você vê que tinha mais de 60 pessoas aí te assistindo, ainda vai ter muito mais gente assistindo a aula gravada, né? Então eu tenho certeza que todo mundo se beneficiou demais dessa explanação. A gente vive tendo gestante aqui, né? E já tivemos até reunião de morte e mortalidade, com o caso de uma gestante, né, entre nós e o pessoal da obstetrícia, justamente para esse alinhamento de expectativas entre as equipes, que eu Uhum, acho que é muito uhum, importante, né? Então, uhum. a sua aula só contribui nesse sentido, da gente estar cada vez com uma expertise melhor para cuidar desses pacientes que são tão importantes, né, para nós. Como a Pra Dani falar a falou verdade, no começo, são dois doentes numa só, né? é isso aí, é um binômio. Muito obrigada por tudo. Agradeço muito o convite de vocês e estou à disposição sempre aí. Mais uma vez, peço desculpa aí pelo tamanho da aula, mas é porque, de Não, fato, foi os ótimo, não se intensivistas, preocupe. eles devoram, gostam de devorar essa aula aí, porque é uma dúvida que todo mundo tem medo Não, de mas é bom, porque aí ficar. quando está na gravação, a gente às vezes volta e assiste um pedacinho Isso, específico daquele assunto, daquele caso, então não tem nenhum isso. problema. Foi ótimo, Pois Thiago. é. Muito Tudo obrigada, de viu? bom para vocês, viu? Muito Obrigada, obrigado pela viu? Foi oportunidade. ótimo. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.